Muito boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery. Vamos louvar o nosso Deus. Tua luz brilhou na escuridão, resgatou-me quando pensei que era o fim. Esperança em ti eu encontrei, Senhor, pois grande é o teu amor, grande é o teu amor. Ouviste o meu clamor, em cada lágrima uma canção que se tornou em louvor. Cantarei que és bom pelo resto dos meus dias. Tua bondade eu cantarei, por onde fores seguirei. Somente em ti esperarei. Faço morada em tua presença, tua presença. Tua voz relembra quem eu sou. Chama-me de volta para perto de ti, onde me aceitas como estou. Pois grande é o teu amor, grande é o teu amor. Ouviste o meu clamor, em cada lágrima uma canção que se tornou em louvor. Cantarei que és bom pelo resto dos meus dias. Tua bondade eu cantarei, por onde fores seguirei. Somente em ti esperarei. Faço morada em tua presença, tua presença. Tua bondade eu cantarei, por onde fores seguirei. Somente em ti esperarei. Faço morada em tua presença, tua presença. Tua presença, Deus. Cidade de refúgio, onde o meu gozo encontrei. Lugar seguro para todos os filhos. Cidade de refúgio, onde a justiça encontrei. Lugar seguro para todos os filhos.
tua presença, Deus. É bom estar em tua presença, Deus. Que agora que vamos ouvir a palavra, que tu que estás aí em casa também possas desfrutar da presença do Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz, amados, por mais um dia e o privilégio de estarmos aqui assim, em online, naturalmente, para podermos dar aquilo que é do melhor, fruto fiel. E quero, antes de mais, agradecer desde já ao pastor Ornelas, o meu pastor, naturalmente, pela oportunidade que me está dando para poder explanar um pouquinho também a palavra de Deus. Eu sou o pastor Alberto Reis, naturalmente, já conhecido, portanto, gostaria de levar às visitas a boa, a santa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E queria, como introdução, naturalmente, cristão que é fiel, tu que és fiel ao Senhor, revelas coragem, santidade e fidelidade no voto feito ao Senhor. E entramos neste dia ou nesta noite, naturalmente, profetizando uma nova unção de conquista, que o tempo foge, e nós sabemos perfeitamente que o nosso tempo é tão curto, por isso, queridos, o salmista, dirigindo-se ao Senhor, ele dizia assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É isto que o salmista dizia, e naturalmente ele ainda dá mais uma dica: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, o qual soma os meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Louvado seja Deus, conforme também a nossa cooperação aconteceu no início da igreja, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, como está escrito em Marcos no capítulo 16, versos 20. E quando terminar aqui os nossos dias, naturalmente, ou o nosso tempo, e chegarmos ao céu, então será avaliado desta forma a consolidação de vidas tão preciosas aos olhos do Senhor, pois sois gente de coragem, de santidade e fidelidade nas coisas santas ao Senhor. A minha mensagem, queridos, vem precisamente com 3 elementos que são fundamentais para encorajamento de cada um de nós. E eu quero enfatizar, revela, ou seja, fruto fiel que somos nós, que são vocês, revela coragem, santidade e fidelidade no voto feito ao Senhor. A palavra de Deus esclarece-nos que ainda que o homem interior se corrompa, ou o exterior se vá consumindo, o homem interior renova-se diariamente. E esta renovação garante-nos, para além de tantas outras bênçãos, 3 elementos fundamentais para que, com sucesso e em todas as áreas da nossa vida e da vossa vida também, que é coragem, santidade e fidelidade. E é isto mesmo que o apóstolo Paulo diz na sua segunda carta, dirigida aos nossos irmãos em Corinto, que diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. Louvado seja Deus. Isto está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 16 e 18. Coragem, o primeiro elemento. Meus queridos, um dos maiores inimigos do homem, naturalmente, e eu passo a dizer que é o medo. Sim, o espírito é um espírito maligno que paralisa a fé e torna a nossa ação inoperante. Todavia, o Senhor,
quer que cada um de nós saiba que aquele que se renova no seu interior perde todo o temor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, pega no medo e joga-o para o lixo. Hein? Mas tu poderás dizer, mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Oh querido, pelo amor, louvado seja Deus. O apóstolo João diz na sua primeira epístola, diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque temor tem consigo a pena, e que teme não é perfeito em amor. Em 1 João, no capítulo 4, verso 18, e em 1 Samuel, que diz assim, acerca dos filhos, fala acerca dos filhos de Jessé, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos. Esta é a história de Davi, naturalmente, e vocês já todos conhecem, que diz: ainda falta o menor, e eis que apresentava ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda-o chamar. Então mandou-o em busca dele e o trouxe. E era, diz a palavra de Deus, que era ruivo, formoso em semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou dele, conforme está escrito em 1 Samuel, no capítulo 16, versos 6 e 12. Conta a história que, naturalmente, Davi era pequeno e aparentemente frágil, mas o seu homem, queridos, deixem-me vos dizer, interior era grande, porque o Espírito do Senhor, assim como nós lemos, se apoderou dele de tal ordem, da forma sobrenatural, que Davi deu o livramento ao seu povo. E diz assim as Escrituras: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Está escrito em Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 17, versos 42 e 47. Então, queridos, deixem-me-vos dizer que Davi não teve problema, porque conhecia e amava Deus. Por isso rejeitou a armadura em combate, como nós conhecemos perfeitamente. Ele confiou apenas numa pequena funda e uma pedrinha. Era o suficiente para pôr fim ao homem que mais amedrontava e afrontava o exército de Israel. Deixa-me te dizer, porque o homem renovado, entende desta forma: o homem renovado não compartilha e não aceita o medo, mas o renuncia porque conhece o amor de Deus e reconhece que o medo é uma regência espiritual. Sabes que Satanás procura plantar o medo porque quer paralisar precisamente a fé e inibir a ação dos filhos de Deus. Não temos que ser temerosos, mas sim ousados, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de coragem, de amor e de moderação. Está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 1 e versos 7. Como Davi fez Golias, assim devemos fazer nós. Deus ampliará a medida do nosso homem interior a ponto de tragarmos e derrubarmos qualquer gigante
que nos queira ameaçar na conquista de vidas. E este é o nosso objetivo, conquistas de vidas, que é fruto fiel. Louvado seja o Senhor, porque foi o Senhor que nos confiou esta comissão de vidas para Ele. Louvado seja o seu nome. Então responde, querido, a cada uma das situações adversas, que elas não conhecem a tua estatura interior, a qual tem uma medida ilimitada em Cristo Jesus. É aquilo que tu és no teu interior. Tu tens uma força tremenda, porque o Espírito de Deus é contigo e é comigo também. Não te esqueças que se o medo está crescendo e te vai faltando o amor pelas vidas que estão sob o domínio do inimigo, deves começar a buscar a mesma unção de Davi, pois ele profetizou desta forma. E toma atenção o que ele diz: uma geração levará as tuas obras, e a outra geração e anunciará as tuas proezas, e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Salmo 145, aquilo que eu acabei de ler. Passando ao outro elemento, que é santidade. Falamos precisamente em coragem, vamos falar um pouquinho também, muito rapidamente, em santidade. Diz a palavra de Deus que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E, consequentemente, não poderemos ser conquistadores, naturalmente. Mas o Senhor mostra-nos que, enquanto que o homem exterior está associado a Adão, como está escrito em Romanos, naturalmente, o nosso homem interior está associado a Deus, na pessoa querida de Jesus, em santidade, e santidade visível. Ela é bem patente e visível aos nossos olhos, queridos. Agora, como conseguiríamos romper com a natureza de Adão e ter a natureza de Deus? Simples, muito simples mesmo. É o próprio Deus que nos chama à santidade. E se isto fosse impossível, reparem que Pedro não recordaria desta forma, como ele diz: mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito em 1 de Pedro, no capítulo 1, versos 15 e 16, como também em Levítico, no capítulo 20 e versos 7. Meus queridos, é imprescindível reconhecermos que precisamos de ser santos na nossa maneira de viver. Para quê? Para atrairmos os que nos rodeiam e levá-los ao mesmo nível de santidade. Louvado seja o seu nome. Nós somos santificados por e para Deus, cujo seu Filho Jesus, enquanto homem, revelou o perfil e o caráter modelo para cada um de nós. Reparem, queridos, que algo santo é algo separado, consagrado para, que está entregue a cada um de nós. Já não é mais de si mesmo, porque agora o nosso viver é Cristo, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo 2, versos 20, e Filipenses no capítulo 1, versos 21. Cada um de nós, queridos, deixem-vos dizer, foi separado para Deus, consagrado para Ele, e não podemos ser mesclados com coisas deste mundo, mas sim estarmos associados, queridos, com Deus em Cristo Jesus e plenamente separados das coisas mundanas que mancham a nossa santidade. Reparem, queridos, que o perfil que Deus nos mostra é o correto, não é o mais correto, é o correto. O homem interior que existe em nós precisa de ser renovado à sua imagem e conforme a sua semelhança, como está escrito em Gênesis, no capítulo 1 e versos 26. Fruto fiel, queridos, somos nós, tem a saúde verdadeira no seu espírito, alma e corpo. Por isso, na medida em que vamos sendo tratados, Deus vai nos dando o fruto fiel, ou seja, pessoas, vidas para nós. Para quê? Para que possamos tratá-lo e abençoá-lo
também. Eu queria terminar com o terceiro elemento, rapidamente. Deus quer que cresçamos de glória em glória e o caminho para que cheguemos a níveis mais altos é a santificação. Sem sombra de dúvida, queridos, cada qual ou cada um de nós busque esta verdadeira santidade em termos do nosso testemunho. E então este terceiro elemento, que é fidelidade, queridos. O Senhor procura fruto fiel da terra para que habite com Ele. Tu queres habitar com o Senhor? Naturalmente que sim, que será o desejo de cada um de nós. Então ser fiel, ser tu a decidir, ser fiel a Deus. Ele te dará a posse da bênção. Ela te alcançará. Talvez estejas todos a passar dias por várias privações, não sabemos, mas uma coisa quero dizer, queridos, necessidades que esteja aguardando o tempo em que a bênção venha à tua vida, mas a palavra de Deus garante que por causa da tua fidelidade e da tua decisão, Deus te honrará. Todo o fruto fiel que se decide pela fidelidade ao Senhor tem sobre a sua vida e sobre a sua família o derramar de bênçãos sem medida, como está escrito em Filipenses no capítulo 4 e versos 19. Termino agora mesmo, queridos. Há 3 coisas que nos impedem de sermos fiéis: as lembranças do passado, os costumes antigos e as feridas não curadas. Se reconhecermos que necessitamos de ser livres de algumas dessas áreas, vamos pôr os nossos olhos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como está escrito em Hebreus, no capítulo 12, versos 2. É necessário, queridos, vivermos verdadeiramente uma vida de fidelidade ao Senhor. Então vos garanto, aliás, a palavra de Deus garante que nenhum gigante, nem pecado, nem infidelidade nos assaltarão, e veremos que é possível sermos verdadeiramente conquistadores de bênçãos que necessitamos e, principalmente, de vidas. Que é esta a nossa função. Quero encorajar-te a que sejas também um conquistador de vidas para Jesus. E por isso vive e declara em fé tudo isto, aquilo que ouvistes. Deus ricamente te abençoe poderosamente para que em tudo tu estejas preparado com esta coragem, santidade e fidelidade no voto feito ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Foi um tempo fantástico que tivemos esta noite e agora desafiamos-te a ser generoso. Tens todas as informações aqui em rodapé. Muito obrigada pela tua generosidade. Deus te abençoe.